Seja bem-vindo ao canal Livros de Ocultismo, conteúdos de qualidade para buscadores do século XXI. Convido vocês a darem um like no vídeo, fazerem a inscrição no canal e ligarem as notificações. Eu sou daquele tipo de pessoa que não sabia o tanto que isso importava até eu começar a criar conteúdo. Hermetismo clássico. Vamos falar um pouquinho sobre hermetismo, esse tema tão importante no mundo do ocultismo ocidental. Vamos falar sobre as mentiras que contaram sobre hermetismo, algumas coisas polêmicas, vamos falar sobre as fontes, como estudar hermetismo, né? Vamos adentrar aí nesse universo. Todo mundo fala de Hermes Trismegisto, todo mundo fala de hermetismo e normalmente as pessoas associam o hermetismo somente a Caibalion, 7 leis herméticas. Quando a gente fala de Hermes Trismegisto, todo mundo tem no seu imaginário como o patrono do ocultismo. E aí, só que automaticamente a referência que a gente tem na nossa cabeça, qual é? Caibalion e 7 leis herméticas. E por isso que a gente hoje vai fazer uma viagem breve, mas de forma a dar uma base, um panorama geral sobre o hermetismo clássico, os textos e a filosofia que deu origem, né, ao termo. E a gente inclusive vai falar um pouquinho sobre a origem do termo, né, do hermetismo clássico. Em primeiro lugar, eu sou o Frater Pelicano. Fico muito feliz de todas as quarta-feiras estarmos fazendo aulas aqui às 20h20. Se você ainda não está participando do canal do Instagram, participa, porque por lá a gente faz uma discussão, faz enquete de temas, ideias de temas, e também sempre os avisos das aulas acontecem por lá. Outra coisa, queria fazer um convite para todos aqueles que assistirem e estão assistindo essa aula, né, a participarem da sessão 133. A sessão 133 é a área de membros do projeto do Livro de Ocultismo. É uma forma de você apoiar esse projeto e receber conteúdo toda semana. Toda semana tem uma aula nova, além de vários cursos que estão sendo colocados lá. Então, ou seja, na segunda-feira, toda segunda você vai receber um conteúdo novo e o valor é um valor extremamente simbólico, né? De menos de R$40 por mês, dá R$35, R$36 por mês. Tá bom? Onde você vai ter uma aula toda semana e vai ter diversos cursos, né? Como ocultismo prático, todos os rituais, por exemplo, do livro dos rituais estão lá dentro, tem, enfim, uma infinidade de conteúdos, primeiros passos na senda. Eu estou liberando em breve o curso de introdução ao quarto caminho, curso de introdução ao Enneagrama das Personalidades. Nas aulas semanais você vai ter estudos dirigidos, vai ter o Clube do Livro, a gente está analisando agora a preparação e trabalho do iniciado. Tem o Cine 133, essa segunda-feira agora vai ser liberada uma aula fazendo uma análise do filme O Último Portal. Enfim, é muito conteúdo e é uma forma de você manter esse projeto vivo e continuar os seus estudos de uma forma mais lúdica, mais leve. Então eu te convido a fazer parte dessa corrente da sessão 133. Né? Quem tiver interesse em fazer parte desse grupo de estudos, só me mandar um direct, já manda agora aqui no comentário, sessão 133, para você não esquecer. Bem, vamos adentrar aqui o tema da a estrutura da aula de hoje, tá? Que é sobre hermetismo clássico. Os dois livros que eu utilizei principalmente como referência é essa edição do Corpus Hermético, a qual eu estou apaixonado, do professor Davi Pessoa de Lira. É a primeira tradução direto do grego para o português. O professor Davi, ele é um verdadeiro estudioso do hermetismo. Todas as outras traduções que a gente tem do Corpus Hermético, eu não sei a da Polar, tá? Mas todas as outras anteriores, aquela da Emos, que era a que eu utilizei para estudar, enfim, são traduções de traduções. Do grego direto para o português, essa que eu saiba é a primeira. O outro livro que eu sou muito encantado é do Gary Lachman. É um livro que infelizmente ele só tem em inglês, tá? Então quem quiser procurar ele na estante virtual pode The Quest for Hermes Trismegistus, né? E é um livro que realmente é de uma grande pesquisa. O Gary Lachman não é historiador, ele não é um acadêmico, mas é um grande estudioso do hermetismo e vai criar essa obra que é maravilhosa, que dá uma visão ampla e geral
de um buscador, né, sobre o hermetismo. Bem, vamos lá. Queria dar saudações também ao irmão Goethe, né, que a gente tem trocado muitas informações. Olha só, o Cafre do Chile. Saludos, mi hermano, ¿cómo está? No sé si sabes, pero yo soy uruguayo. Vivo en Brasil desde chico, pero soy uruguayo. Saludos saludos desde Paraguay. Saludos para vos también. Mucho gusto vê-los acá. Meu espanhol tá bem enferrujado, né? Mas ainda sai alguma coisa. Bem, vamos falar sobre a estrutura da aula, tá, meus irmãos? E aí, eu sempre recomendo que, a partir de quem estiver acompanhando as aulas de quarta-feira, quando não puder acompanhar ao vivo, ainda estou deixando gravado, sempre escreva numa folha de papel aquele roteiro que eu publico no canal do Instagram. Facilita muito, inclusive se você estiver fazendo anotações, tá? Vai te ajudar a estruturar isso de uma forma mais tranquila para os seus estudos posteriores. Saudações ao Goethe, esse irmão querido, em breve vai estar aí dentro, a gente está conversando bastante, em breve vai estar dentro da sessão 3.3 também. Vamos começar aqui falando da estrutura e vamos começar na nossa aula de fato. Bem, o primeiro tópico vai ser falar sobre o que é hermetismo, origem do termo, as aplicações, contexto histórico de Alexandria. A segunda parte a gente vai falar das fontes históricas, vamos falar da hermética, da tábua esmeralda e da core cosmo. Depois a gente vai falar um pouquinho da filosofia hermética. Então, gente, esse tópico ele é muito importante porque a gente usa hermetismo de uma forma que talvez, eu estou procurando a palavra certa para não ser ofensivo, mas assim, de tal forma que ela até é meio irresponsável, tá? A forma como a gente usa o termo hermetismo. E é importante ter algumas bases para entender o que é o hermetismo clássico, tá? Depois a gente vai falar sobre a criação do mundo e a evolução dos humanos, ou seja, a gente vai ter uma visão um pouco mais cosmogônica, tá? Do que está por trás do hermetismo, e depois sobre as influências do hermetismo dentro da tradição ocidental, principalmente na tradição ali pós-renascentista, e que a gente vai construir. O termo, vamos começar de fato, e o que é hermetismo, né? A gente discute muito, beijo meu amor, boa noite. A gente discute muito hermetismo, eu gosto muito de hermetismo, mas o que é hermetismo, né? O termo hermetismo, ele na língua portuguesa, espanhola, inclusive, ele começa a ser utilizado de forma muito recente. A gente vai ter o termo hermetismo sendo utilizado a partir do século XIX, XX, dentro do vocabulário grego da antiguidade, né? E o texto do Corpus Hermeticum, o hermetismo, ele a gente tem indícios de que ele é um conhecimento egípcio, mas a princípio ele é um conhecimento grego, tá? É isso que a gente pode provar. E aí eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas não existia nos termos do grego clássico a palavra hermetismo, tá? O que acontece é que o termo hermético começa a ser utilizado de forma mais vasta ali pelos alquimistas, e aí com sentido de fechado, e depois esse termo hermetismo vai sendo transposto para uma questão de uma filosofia com o quê? Com uma egiptomania, com todo esse processo, aquele caldeirão de pensamento de renascimento do ocultismo do século XVIII, XIX e XX, aí você começa a ter uma apropriação do hermetismo. Então, a figura do Hermes Trismegistus e essa filosofia, esse nome, hermetismo, ele é muito recente, tá? A gente não tem essa ideia de uma filosofia chamada hermetismo condensada, tá? Com esse nome até o século XIX. Lógico que a gente tem a corrente do estudo do hermetismo muito anterior, mas eles não se diziam, isso que estamos estudando é hermetismo. E isso é importante saber. Quem sabe disso já está na frente de milhares de pessoas
quando se fala sobre tradição ocidental e sobre o ocultismo em si. Então, quando alguém virar e falar assim, porque o hermetismo são as 7 leis herméticas do Kybalion, liga o alerta. Então, se essa pessoa se propõe a ser um mestre de hermetismo, um grande professor, é bom a gente tomar um pouco de cuidado, porque pode existir uma desinformação, tá bom? Então, entendendo a origem do termo, agora vamos falar sobre as aplicações. Por que eu vou ter esse termo, aplicações, isso eu acho que é muito importante. Tudo que a gente estuda no caminho do ocultismo, a gente tem que ter uma divisão, tá? Muito clara, que é a prática espiritual, aquele conhecimento como formação do meu eu, como parte da minha jornada, da minha evolução de consciência, e o que é um conhecimento histórico, científico, aplicável, de tradição, tá? Então, por que eu estou falando isso? Vamos dar um exemplo, por exemplo, da Rosa Cruz. A Rosa Cruz tem a MORC, ela tem uma meta-história onde a gente remonta até os períodos de Akhenaton. Mas não quer dizer que existe uma linha contínua. Essa linha, ela acontece principalmente no mundo. Existe sim pontos de conexão na história terrena, na materialidade, mas ela vai acontecer principalmente no mundo espiritual. Dentro da nossa vivência, da nossa vida, quando a gente estudar, por exemplo, as 7 leis do Kybalion, a gente pode tratar aquilo como hermetismo na nossa formação espiritual. Mas não necessariamente a gente vai tratar aquilo como um conhecimento verdadeiro, histórico, social. Olha a atenção que tem que ter. Então, toda vez que a gente estudar o hermetismo, separem o que é a aplicação do seu desenvolvimento espiritual, do seu caminho de consciência, do que é um conhecimento histórico, contextualizado, de tradição, tá bom? Isso é muito, muito importante. Ter a consciência e isso vale para qualquer forma de estudo, tá bom? Contexto histórico de Alexandria. O hermetismo, né, a sua principal obra, que é o Corpus Hermeticum, e toda a sua composição, ela vai partir daquele caldeirão cultural que era a Alexandria dos primeiros séculos da Era Comum ou da Era Cristã, né? Anno Domini, ou a Era Comum, como tem sido chamada, tá? E aí, toda essa filosofia ali que acontece na região de Alexandria tem várias correntes gnósticas, cristianismo primitivo, filosofia grega, tudo misturado num lugar só. E essa efervescência, né, é que vai dar origem principalmente aos textos do Corpus Hermeticum. E ali naquele caldeirão cultural cosmopolita, a gente vai ter várias tradições. A gente vai ter uma influência, uma remanescência ainda do zoroastrismo persa, dos magi. A gente vai ter essa ideia da filosofia grega, o neoplatonismo renascendo com muita força. E a corrente neoplatônica ela é muito importante para toda a nossa tradição ocidental. Se você quer ser ocultista, pelo menos um pouquinho de Platão você precisa dar uma... E não fiquem só no mito da caverna, tá bom? Por exemplo, a gente fala de Atlântida. Quem é que escreveu sobre Atlântida, gente? Platão. Não foi? Mas eu tô falando dos lemurianos. Cara, tudo isso é posterior. Tem que ir lá, é no Timeu e eu esqueci o outro livro no qual ele cita, tá? E isso ele cita porque Solon teria ouvido dos egípcios sobre Atlântida. Então, entendendo que as bases do hermetismo, elas vão surgir naquele caldeirão cultural, tá? de Alexandria. E Alexandria, para quem não sabe, é a capital fundada por Alexandre o Grande, tá? Que inclusive tem agora uma minissérie, né? São 3 ou 4 episódios na Netflix sobre o Alexandre. Bem interessante, tá?
romantizada, tem comentários apaixonados, né? É que nem no mesmo estilo daquela que eles fizeram com a Cleópatra, mas é uma forma muito legal de estudar. Eles fizeram da Cleópatra, fizeram do Moisés e fizeram do Alexandre. Tá? Então, Alexandria é a capital construída por Alexandre, né? Com seus grandes objetivos e enfim, toda a sua visão de mundo. E Alexandre o Grande se tornou faraó e foi iniciado. Quem assistir isso lá no Netflix vai ver que Alexandre o Grande foi iniciado nos mistérios egípcios. Tá bom? Então, essa é a ideia e é esse o contexto no qual surge o hermetismo. Tá? O hermetismo ele surge nesse período ali, no começo, um pouco antes da era cristã, até um pouco depois da era cristã. Tá? Vamos para o tópico 2. E, gente, quem tiver perguntas, quem quiser fazer comentários, por favor, coloca aqui no chat que isso enriquece demais a nossa troca. Enfim, é uma forma muito legal da gente ir trocando ideias e aprofundando. Vamos falar um pouco sobre as fontes herméticas. Eu já comecei falando que Caibalion não é fonte de hermetismo, né? Então, Caibalion é uma fonte de estudo de espiritualidade maravilhosa, mas 7 leis herméticas é uma falácia, tá? É uma forma de estudo muito recente e a gente pode falar de um hermeticismo, de um neo-hermetismo, mas o Caibalion não tem nada a ver com o hermetismo clássico, tá? As 7 leis herméticas, o Caibalion ele é publicado, se eu não me engano, salvo engano, em 1909 ou 1908, por aí, tá? A filosofia que está por trás do Caibalion é muito diferente da filosofia que está por trás do corpus hermético. Existem pontos em comum, existe uma influência, com certeza, mas a gente esqueçam essa história de que hermetismo é 7 leis herméticas. Isso é um erro grosseiro que tem sido perpetuado e tem sido comercializado e enlatado, tá? E se você conhece alguém que tinha essa crença, fica o convite. Manda essa live para essa pessoa. Vão ter conteúdos, tem live aqui falando sobre por que Caibalion. E você mesmo. Agora, isso não diminui o valor e a qualidade do estudo do Caibalion. O Caibalion foi muito importante na minha vida, na minha formação, no meu estudo, mas 7 leis herméticas não é hermetismo, tá? Se você sabia disso, bota aí que você sabia. Se você não sabia, bota aí que você não sabia. E só para eu poder saber como é que isso está ligado para vocês, tá? Bem, eu vou ler um trechinho do livro do professor Davi Lira aqui sobre as fontes do hermetismo, para você saber quais são os textos que estão ligados ao hermetismo clássico, né? O Corpus Hermeticum é uma coletânea de 18 libelli escritos em grego, ou seja, são 18 mini-livros, como se fossem 18 capítulos, tá? Do Corpus Hermeticum. Por conta de seu conteúdo marcado por uma filosofia religiosa, essa coleção se associa aos esquemas filosófico-religiosos que caracterizam os Hermética, ou seja, a coleção maior de livros herméticos da qual fazem parte. E os textos que são considerados ligados ao hermetismo clássico são o Corpus Hermeticum, o Asclepius, latino, ou Logos Teleios, os 3 tratados herméticos coptas da biblioteca de Nag Hammadi. Tem isso, né? A gente tem textos dos apócrifos lá da Nag Hammadi que estão ligados ao hermetismo. As definições herméticas armênias, os 36 fragmenta hermética, ou testemunha hermética, eu não sei como se pronuncia, mas acredito que é Stobei hermética, que são 29 excertos, entre esses o Core Cosmo, ou a Virgem do Mundo, tá? Que é um dos textos também bem famosos do hermetismo, vocês podem procurar sobre ele, escreve Core Cosmo, tá bom? E os fragmentos de Viena. Esses são os textos ligados ao hermetismo clássico. Qual é o pilar central? É o Corpus Hermeticum, tá?
Então, se você quiser, se você sente uma atração pelo hermetismo, se você sente vontade de se aproximar dessa filosofia, dessa forma de entender o mundo, vá atrás de uma boa tradução do Corpus Hermeticum. Eu ouço falar muito bem da tradução do Polar, e essa tradução do professor Davi Lira, ela é realmente, ela é especial, tá? O Corpus Hermeticum, ele é um texto que provavelmente ele é do século, que eu falei, do início da era cristã, tá? E olha só, deixa eu achar um textinho aqui que ele fala sobre isso. Olha só, considerando a possibilidade de que Zósimo foi um dos maiores alquimistas, tá? Desse período aí, no século III da Era Comum, já tivesse conhecido um agrupamento de textos iniciado com Poimandres, incluindo também o Corpus Hermeticum 4, o livreto 4, ou que pelo menos houvesse uma relação entre esses escritos para essa época, poder-se-ia sugerir que a formação do Corpus Hermeticum deve ter começado no século III da Era Comum, tá? Antes de Picelos, o Corpus Hermeticum se formou em qualquer época durante o período que vai do século III até o século XI da Era Comum. No entanto, pouco ou quase nada é relatado sobre o Corpus Hermeticum. Como o Corpus Hermeticum é composto de vários livros, gente, a gente não tem uma data exata e os autores que citam Isso a gente não pode discutir em live, viu, Frater? Isso aí a gente só pode discutir em loja. E só em quem está depois do grau de estudo. Se eu não me engano é no 4º ou no 5º grau. Então a gente não pode falar. Mas paz profunda, meu irmão querido e amado. Então, o Corpus Hermeticum, a gente não tem uma unicidade do que seria esse texto. A gente não sabe, a gente tem vários autores que citam fragmentos, então a gente não sabe exatamente quando que o Corpus Hermeticum foi compilado e juntado, tá? A primeira vez. A gente vai ter isso depois, né? A gente vai ter isso depois para poder entender, mas enfim, então é só para vocês poderem ter essa noção do período. E a tábua esmeraldina, a tábua da esmeralda, vamos lá, falando sobre as fontes do hermetismo. Eu acho que o texto mais famoso ligado ao hermetismo é a tábua da esmeralda. Acredito que talvez no mundo do ocultismo, poucos textos, e é um texto super curto, tenham recebido tantas análises e tantos olhares quanto a tábua da esmeralda. E a tábua da esmeralda, gente, é muito curioso porque a tábua da esmeralda, ela, na verdade, ela é do século VIII, tá? E nunca foi encontrado o seu original grego. Ela chega até a gente como através dos árabes e ela é o texto que vai fazer o link entre Hermes e alquimia. E ela que vai abrir o mundo da alquimia e que a gente vai começar a entender Hermes como patrono dessa arte. A alquimia é muito anterior ao hermetismo clássico ao qual estamos nos referindo. A alquimia, ela acontece na China, ela acontece na África, ela acontece em diversas áreas, na Índia, existem diversas no Egito Antigo, tá? Mas essa ligação entre Hermes Trismegistus e alquimia, ela vai acontecer, ela é o conector, é esse texto singelo, pequeno, tá? Que vai ser publicado no Segredo da Criação, tá? E o seu autor é um alquimista chamado Yahya ibn Hayyan, tá? Que o nome latinizado dele é Geber. Inclusive tem um texto da Louise von Franz, que foi o braço direito do Jung,
que fala um pouco sobre o Geber, tá? E é muito legal essa análise simbólica para entender um pouco da visão alquímica. Então, a Tábua da Esmeralda é um texto, tanto que vocês viram, ele não foi citado pelo professor Davi Lira, porque é um texto com quase 700, 500 anos de diferença. E é muito posterior, chega até a gente através do hermetismo árabe. E a gente tem vários níveis de hermetismo, porque a gente tem ondas herméticas. A gente tem o hermetismo árabe, a gente vai ter o hermetismo renascentista. Então, é bom entender um pouquinho desse contexto. E a Tábua Esmeraldina, ela é um texto lindíssimo, maravilhoso, mas que ele é escrito muito posterior. E aí tem um textinho que eu vou ler aqui para vocês. Vou tentar traduzir porque está em inglês, tá? Sem dúvida, a Tábua da Esmeralda é o trabalho mais famoso da literatura alquímica. Até o pai da ciência moderna, Isaac Newton, traduziu do latim para o inglês e usou a frase assim como é acima é como abaixo, para uma concentração como um testemunho de abertura. Entrou num lugar comum de comunicação. Existem muitas traduções da Tábua de Esmeralda, mas mais ou menos todas seguem o texto que é citado aqui abaixo. E aí ele faz uma tradução para o inglês, tá? E aí ele fala que provavelmente, né, é um dos textos que mais foram publicados, e essa correlação entre as coisas do céu e da terra, elas vão sendo construídas a partir de uma interpretação do texto, porque é um texto velado, né? Mas ela também fala sobre esse espírito universal, sobre essa alma divina, que é muito presente no corpus hermético, na filosofia. A gente vai falar sobre isso. Então, gente, eu acho que tem 2 mitos sobre fontes herméticas que vocês que estão aqui estudando podem desmascarar, entre aspas, tá? Porque não é para nunca a gente botar uma postura agressiva ou pedante frente a quem não tem esse conhecimento. Mas quando vocês quiserem falar sobre hermetismo, vocês podem falar. Tábua da Esmeralda e Caibalion são textos que vêm muito depois na tradição hermética do hermetismo clássico. Caibalion nem se fala. 7 leis herméticas é uma interpretação de um grande espiritualista do final do século XIX, começo do XX. A Tábua da Esmeralda, ela chega até a gente pelos árabes, e aí existe a lenda de como que ela foi encontrada dentro da tumba de Apolônio de Tiana, e Apolônio de Tiana, ele é conhecido no mundo árabe, existe uma correlação como Balinos, tá? E teria sido um grande mago, alquimista, inclusive muitos dos milagres que são atribuídos a Yeshua, Isa, alaihi salam, ou como é conhecido aqui no Brasil, por Jesus Cristo, teriam sido realizados por Apolônio de Tiana. A Tábua da Esmeralda teria sido encontrada no túmulo de Apolônio de Tiana, e onde teria ali esse texto escrito numa pedra em esmeralda, por isso seria chamada de Tábua da Esmeralda. Então, entendendo que Caibalion não é hermetismo clássico e Tábua da Esmeralda ela só vai surgir para a gente a partir do século VIII, a gente entende que as principais fontes, a fonte principal de estudo do hermetismo clássico tem que ser o corpus hermético. É isso aqui. Existem outros que nem eu fiz a leitura, mas é aqui que a gente vai. Quem quer falar assim, cara, eu sinto atração, eu quero adentrar no mundo do hermetismo, tem que estudar isso aqui. E quando eu digo estudar, é literalmente o trabalho de uma vida, porque tem vários níveis de interpretação e a gente vai entender isso aqui, tá bom? Vamos ver aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre a filosofia hermética. Vamos para o próximo, para o ponto 3, tá bom? Já falamos sobre o ponto 1 e o ponto 2 da aula. Agora vamos para o ponto 3, vamos falar sobre o que é essa tal filosofia hermética. Eu separei 3 tópicos, tá? Existem milhões de coisas que poderiam ser ditas,
Mas eu separei 3 tópicos que eu acho que eles são importantes e relevantes e vão dar um panorama geral da filosofia hermética. O primeiro é o Deus dos hermetistas, o segundo é os tipos de humanos e o terceiro, o nous e a gnosis, tá? O Deus dos hermetistas. O tempo inteiro no corpus hermético existe um flerte com a unidade divina. Entendam, não se trata de um monoteísmo ao estilo abraâmico, tá? Mas talvez mais ao sentido de uma monolatria, porque em nenhum momento existe uma negação de outras divindades, mas o tempo inteiro existe uma referência ao Deus Pai, ao Deus bom, a fonte criadora de tudo. Então, muitos pensadores cristãos vão se apoiar nisso para falar de uma prévia de um monoteísmo, inclusive com alguns valores. E para mim, que acredito na unidade divina, eu entendo que isso já era um prenúncio dessa unicidade. Para mim, e aí sou eu, tá, gente? Cada um aqui é livre, é uma alma livre, um pensador livre para entender o universo da forma que quiser. Para mim não faz muito sentido ter muitos deuses. O que eu entendo são níveis energéticos da emanação do um, tá? E aí, esse Deus, que é referido o tempo todo como Deus Pai, como o Criador de todas as coisas, existe um contexto de adoração a essa divindade única. E ele fala muito sobre a alma única do universo, como se o universo inteiro fosse criado, e aí sim, o aforismo todo, né? O universo é o todo, mas não o todo é mental. Isso aí já é uma outra projeção. Mas essa unicidade do universo, essa alma, a nossa alma é um pedacinho dessa alma universal, tem muito a ver, inclusive, com o princípio da união divina, tem a ver com o platonismo. O Platão procurava essa alma universal, tá? Onde tudo está conectado e tudo é uma coisa só, tudo é uma emanação dessa fonte primordial, desse Deus. Então, o Deus dos hermetistas não é o mesmo Deus único de uma tradição abraâmica, mas existe sim uma monolatria, existe um entendimento da unidade divina que não nega a possibilidade de outros deuses, mas é esse Deus que o hermetista vai dedicar tempo e vai adorar, tá? É a esse Deus que ele vai dedicar tempo e que ele vai adorar. Esse Deus que representa o bem maior, a fonte de emanação de todas as coisas, a fonte criadora. Então, o Deus do hermetista é esse Deus, tá? E vamos prosseguir aqui sobre os tipos de humanos, tá? Eu escrevi até errado na nossa ementa, tá bom? Mas, basicamente, o corpus hermético, e é no Poimandres, salvo engano, que essa citação acontece, tá? Ela fala sobre 2 tipos de pessoas, que são os teleioi e os logikoi. Os logikoi, inclusive no Manifesto Poimander, o Manifesto Poimander, gente, é um trabalho de hermetismo prático, de meditação, baseada no texto do Poimander que eu criei junto com um grupo de pessoas, que aconteceu alguns anos atrás. Quem quiser, ele está disponível tanto no livro dos rituais quanto no curso de ocultismo prático dentro da seção 3.3, mas ele também está gratuito no canal do Telegram. Tem alterações, mas a versão mais antiga está lá no Telegram. Então, quem quiser fazer um trabalho de meditação ritualístico baseado no Poimander, que é o texto 1 do Corpus Hermético, tem lá o Manifesto Poimander, tá? Dentro do canal do Telegram. E lá eu cito inclusive os logikoi,
tá? O que seria isso? São duas classes de seres humanos. A gente vai falar um pouco depois sobre a forma de entender a hierarquia no mundo, né, dos seres, a própria metempsicose, a evolução, né, que a gente tem. Mas ele basicamente divide os seres humanos em os logikoi, tá? E os teleioi. Os logikoi são aqueles que não receberam o nous, que eles não têm a chance da luz, da iluminação e da sabedoria. E os teleioi são aqueles que trabalham com o nous, tá? E isso, olhando de uma forma gentil para essa divisão da humanidade, a gente pode botar entre aqueles que estão na senda iniciática, na senda da tradição, na busca da evolução, e aqueles que não estão, tá? Existem pessoas muito boas, pessoas que a gente ama, mas que elas não estão preparadas para viver o caminho iniciático. O caminho iniciático, ele está disponível para todo mundo, para todos, mas ele não é para todo mundo. Gente, olha só, temos 11 pessoas aqui nessa live. Muita gente vai flertar com a senda, mas poucos vão poder botar os pés no caminho. Quem está aqui nessa aula é parte de um grupo muito pequeno. É um grupo muito especial, tá? Não é questão de ser melhor, até porque se você estiver achando que o fato de estar na senda faz você melhor do que os outros seres humanos, vai te atrasar. Mas é sobre entender que nem todo mundo está no caminho iniciático e está pronto para o caminho iniciático. E aí na aula que eu falei sobre iniciação, ou foi no Clube do Livro, enfim, eu acho que foi talvez na última live, na aula da semana passada, eu citei isso. Não gaste tempo tentando trazer alguém que não está pronto para a senda. Aqueles que demonstrarem interesse, ofereça os caminhos, ensine, é estimulado. Agora, os logikoi, aqueles que não foram contemplados com o nous, com essa parte de acesso, de abertura para o caminho da espiritualidade, não é possível. Então, no hermetismo existem essas duas classes de seres humanos. Aqueles que receberam o nous, que são os teleioi, e os que não, os que são sem lógica, os logikoi, tá? E para eles as portas estão fechadas. Minha visão pessoal, todos os seres humanos possuem o potencial divino e, portanto, as ferramentas para se tornar um teleioi, se tornar um iniciado. Aqueles que escolhem, que não escolhem não só com o racional, tá? Mas aqueles que escolhem de forma espiritual não entrar nesse caminho, se tornam os logikoi. Chega um determinado momento da vida que é muito difícil. Ou acontece um evento de ruptura e essa pessoa é colocada na marra na senda iniciática, ou para ela a porta está fechada de vez. Vocês devem conhecer várias pessoas como essa. Então, dentro do hermetismo, existem essas duas classes de pessoas, tá? Então, é preciso entender que a senda iniciática não é para todos. As pessoas que estão aqui, primeiro os seguidores da página já é a primeira peneira, tá? A segunda peneira é pessoas que conseguem assistir uma aula como essa. Não é para todo mundo, tá? Dentro do mundo do ocultismo, tem muita gente que prefere brincar com o ocultismo do que entrar no caminho. E isso é muito sério. Não é para todo mundo. Somos poucos, tá? Por isso que eu sei que a sessão 133, só fazendo um desabafo aqui, tá? Ela nunca vai ser uma área de membros igual vai ter uma área de membros de educação financeira, ou vai ter uma área de membros de marketing digital, ou vai ter uma área de membros sobre culinária, que nem eu vejo, algumas de yoga. Cara, não vai. Somos poucos, é para poucos, tá? Então eu tenho essa consciência. E aí agora vamos para a terceira parte.
tá? Entendemos o Deus do hermetismo, entendemos os tipos de humanos dentro do hermetismo, tá? E vamos agora falar um pouco de nous e gnoses, tá? É possível constatar uma relação entre gnoses e nous, que não se dá por causa da origem etimológica, mas por pertencimento ao mesmo universo de experiência. Embora o nous seja o órgão da gnosis, no corpus hermético, ele pode ser descrito como uma metonímia de gnose. Esse fenômeno metonímico ocorre com nous quando este significa sabedoria ou sapiência nas obras homéricas. Esse relacionamento se fixa na ideia de que possuir nous implica ter gnoses, e ter gnoses pressupõe colocar seu órgão, o nous, em funcionamento. Esse fato corrobora que seria impossível dizer que uma pessoa que tem gnoses sem possuir o nous, ou que uma pessoa que tem nous, mas não gera gnoses. Isso praticamente afirma que alguém não tem conhecimento ou nous. Etimologicamente, o substantivo grego gnosis e o verbo, aí ele está em grego, então não sei dizer, o substantivo sânscrito, janã, e as palavras latinas, gnosco, gnaros, gnotos, vêm da mesma raiz primitiva, jana, ginã, gnô. Muitas vezes, nous denota mente, mas pode conotar sentido, significado, sensibilidade, recordação, alma, coração, intenção, razão, intelecto, entendimento, pensamento, intelecção, sabedoria, percepção, intuição. Vamos lá. Complexo isso aqui, e eu vou tentar explicar de uma forma mais didática e que vai fazer e que sirva para cada um de nós. Dentro do hermetismo, a gente fala muito sobre nous, por isso que eu falo que estudar o platonismo, o neoplatonismo é importante. Então, bote lá, tem milhões de vídeos no YouTube sobre Platão, tá? E teoria das ideias, enfim, vários para Enem. Então, coloca de vez em quando, tem podcast, escuta e deixa ir entrando, tá? O nous, normalmente, é uma forma como a gente se refere ao mundo das ideias e o devir, o mundo das coisas. O nous, como elemento da estrutura do ser humano, é o elemento maior que estaria ligado ao mundo, esse mundo das ideias, tá? É a parte. O nous, né, se apresenta a Hermes, e no Poimandres, ele não fala que é Hermes, tá? É um profeta. É muito doido isso, porque no hermetismo a gente acha que Poimandres ele está falando para o Hermes, né? Não necessariamente é para o Hermes, é para um profeta. A gente deduz que seria Hermes. Mas ele se apresenta o nous para esse profeta visionário e ele se autonomeia Poimandres. Então, a ideia do nous é como se fosse esse órgão capaz de receber o conhecimento do que hoje ficou muito famoso como registro acástico. E o processo de gnoses é o download da informação. Tá? Então, dentro do hermetismo, o desenvolvimento do ser e da consciência nos dá acesso a um conhecimento atemporal, sagrado e imaterial. Esse fenômeno é parte e condição do que se diz do trabalho de um hermetista. Um hermetista que não tem nous, ele não é possível, para ele não é possível viver o estado e o aprendizado de gnoses. Por isso que o logikoi, voltando, que não possui nous, não possui a possibilidade de ter gnoses, não possui a possibilidade de fazer o download da informação sagrada, vertical da tradição primordial. Olha que forte que é isso. Cara, isso aqui que eu estou falando para vocês, gente, leva uma vida de estudo para entender esses conceitos. E posso falar, muita gente que se diz ocultista não tem ideia e fala que adora Hermes, não tem ideia do que a gente está falando aqui.
Então, utilizem essa informação não como um trunfo para exercer força ou poder ou soberba, mas para entender com quem você está falando, o nível de profundidade. Quando eu falei sobre as três chaves da iniciação na aula passada, a gente falou sobre um instrutor. Utilize esse tipo de conhecimento para saber quem vai ser seu instrutor, por exemplo, em hermetismo. Tá? Alguém que se propõe a ensinar hermetismo e não conhece isso aqui que vocês estão aprendendo, ela não poderia estar ensinando e se vendendo como professor de hermetismo, como instrutor de hermetismo. Provavelmente essa pessoa vai te ensinar Caibalion, 7 leis herméticas, enfim. E até isso tem como você questionar. E é importante ter essas chaves de como saber entender o nível de conhecimento de cada pessoa para você escolher os melhores mestres, os melhores professores nesse plano. Tá bom? Então, terminamos a filosofia hermética. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no chat. Gente, interage aí comigo, porque senão eu fico sozinho falando aqui. Eu acho que eu tô falando para ninguém. O Bolacha Tech falou assim: boa noite, estrelas e seres de luz. Boa noite, meu querido. Vamos lá. Me mandem um oi aí, só para eu saber que eu não tô sozinho aqui, gente. É bem solitário desse lado da tela. Bem, vamos falar um pouco da cosmogonia hermética, tá? E aqui eu vou falar basicamente os 3 primeiros tópicos, Poimander, tá bom? E o 4º tópico é sobre a chave 10, a chave de Hermes. Talvez você seria o melhor instrutor. Isso é tentação pro meu ego, Iago. Eu faço a minha parte, tá? Existem muito bons instrutores, existem projetos incríveis aí na internet, projetos sérios, que têm muito menos visibilidade do que deveriam, tá? Tem a revista A Tradição para o Misticismo Judaico-Cristão, que é um projeto novo, incrível. A Sabedoria Arcana, podcast maravilhoso. Diário Mágico, podcast incrível para estudo, tá? Tem muita coisa. Gente, boa noite, obrigado. Splash, Beatriz, muito feliz de saber que vocês estão aqui comigo. Vamos falar de como que os hermetistas entendem a criação do mundo? A cosmogonia, tá? Como é que o mundo foi criado dentro da visão do hermetismo clássico. E aí, gente, eu convido todos quem não estudou o Poimander, baixe o Manifesto Poimander lá no canal do Telegram, porque lá tem o texto integral do Poimander. E não é uma tradução que nem a do professor Davi ou a da Polar. E o que eu fiz? Na época, a gente ainda não tinha publicação nem da Polar, e acho que a do professor Davi ainda não tinha saído, tá? O que eu fiz? Eu peguei várias edições do Poimander, uma da Biblioteca Espanhola, a da Emos, uma outra que tinha saído em português, e fiz uma adaptação do texto para deixar ele mais fácil, mais palatável, tá? Então, quem quiser ler o Poimander e aproveitar e fazer uma prática hermética de 8 dias, uma para cada esfera, para cada governador, enfim, uma meditação profunda, tem lá, baixa no canal do Telegram, tá? Mas basicamente o Poimander é uma história de um profeta visionário, que a gente deduz que é Hermes, tá bom? E ele entra num estado meditativo profundo e uma entidade chamada Poimander, representando o nous do próprio profeta, revela os mistérios da criação do mundo no Poimander. Gente, deixa eu contar para vocês. E se eu disser que eu fiz uma versão em quadrinhos que está pronta para fazer um financiamento coletivo do Poimander? Tá salvo no meu computador, tá me faltando coragem de iniciar, porque a gente precisaria fazer 150 vendas de R$150 para poder financiar o projeto.
né? Mas eu ainda vou lançar em algum momento. Mas eu fiz o quadrinho do Poimander, tá pronto, tá todo editado, e com os textos, enfim. Então, o Poimander, ele é esse momento onde esse profeta visionário, que a gente acredita ser Hermes, né? Porque ele não tem o nome do Hermes, não aparece no Poimander, recebe esse conhecimento de como que o mundo teria sido criado. E aí existe toda uma descrição, né, da matéria úmida, da própria umidade. E aí quem assistiu a aula sobre o mito osiríaco, o ciclo osiríaco, tá? Vai saber que Plutarco, uma das referências, das interpretações que Plutarco faz do mito de Ísis e Osíris, ele representa Osíris como a própria umidade, e a umidade está ligada ao princípio de criação da vida, que seria estaria conectado ao que seria esse éter, está ligado à humanidade, tá? Bolacha Tech, você tem algum canal que te ajuda muito nos estudos, como o Todo, pós-tecnologia? Eu tenho vários canais que eu estudo, né? Eu estudo muito história, estudo o Sabedoria Arcana, o Diário Mágico, eu leio muitos livros, tá? Então, assim, eu vou compartilhando meus estudos. Splash, é melhor ler o livro antes de fazer os 8 dias de meditação? Não. Porque no processo da prática da meditação, você vai ler o Poimander. Ele tá lá. Então, você já vai ler o Poimander. Depois você lê o resto do Corpus Hermético, tá bom? Mas pensando nessa ideia do princípio da criação, e aí ele fala sobre a descida do logos, do verbo, e tem vários paralelos entre a forma como o mundo é criado e nos textos herméticos com o Antigo Testamento, principalmente os textos de Moisés, o Pentateuco, tá? Por isso que muitos místicos e filósofos cristãos vão ver no hermetismo uma forma pré-cristã de manifestação. Mas nós que somos ocultistas encontramos aí, com todo respeito ao grande mestre Yeshua Isa Aleyhi Wasallam, Jesus, tá? Que foi um dos grandes mestres, né? Ou se não foi o maior mestre da humanidade, mas a gente vê aí a tradição primordial atravessando tudo, desde o Egito Antigo, desde dos Vedas na Índia, desde a China. A tradição primordial, ela está na nossa história. E quem tem olhos para ver, que veja. Tá? Então, esse princípio da umidade, representado pelo Osíris, como Plutarco nos revela, enfim, já está ali. E a gente hoje, na nossa ciência, tá? A gente sabe de onde que veio a vida. Onde que a vida surgiu, galera? Pensa comigo. A nossa ciência só está corroborando e confirmando o que nós já sabemos. É muito bonito isso, tá? Enfim, depois que tudo isso vai sendo criado, ele cria o Demiurgo, e o Demiurgo começa a criar, e cria os 7 governadores, representados pelos 7 planetas primordiais, tá? E aí quando a gente fala sobre a 8ª esfera, ou a esfera ogdoática, muito comum entre os quemetistas hoje, tá? A gente está falando sobre essa ascensão, porque esses 7 governadores, 7 planetas, eles estariam ligados e eles começam a zumbir, e a gente está falando da criação da matéria, dos planetas, do sistema solar, tá? E a partir dos 7 governadores, do Demiurgo, o que ele faz depois? Ele vai criar o homem ideal, que a gente entende dentro de uma linguagem cabalística como Adam Kadmon. E esse homem ideal, ele vendo isso, né, ele se apaixona pela própria criação, e ele cai em direção à terra e desce. E assim são criados os 7, e ele pega da essência desses 7 governadores, e são criados os 7 primeiros modelos de homem, os 7 arquétipos, né, que se
pegando com licença o uso dessa palavra, as 7 formas humanas, os 7 padrões de humanos. Então, dentro do processo da criação hermética, a gente vê toda a cosmogonia da criação. Primeiro da matéria, da união do fogo com a umidade, a descida do Logos, o demiurgo criando os 7 governadores e o homem ideal, vendo que o demiurgo também criava, ele também quis criar, e ele pega e os 7 governadores se apaixonam por esse homem ideal, que ele foi feito ao reflexo do Pai. Esse homem ideal, ele é um reflexo do Pai, tá? E aí ele se apaixona pela matéria e ele desce para a matéria e ele se manifesta na matéria, trazendo a essência dos 7 governadores. E assim a gente tem a criação do homem e do humano, e por isso que o humano é duplo e o ser humano é duplo. E aí nos foi concedido a bênção e a possibilidade da adoração da divindade e da manifestação do nous e da gnosis que eu expliquei anteriormente. Olha que lindo que é isso, gente. É muito bonito, a cosmogonia hermética é linda. Deixa eu ver aqui o chat, que alguém fizeram alguns comentários. O Carlai falou da água, Tales de Mileto, você está falando, Carlai? Acredito que seja. O que dizer de ditos hermetistas que são ateus e creem que tudo no hermetismo é psicológico? Existe como estudar o ocultismo e qualquer outra ciência espiritual de um ponto de vista ateu, entre aspas, entendendo que tudo é um reflexo psicológico. O que eu posso dizer sobre isso, meu irmão, é o seguinte: que bom que essas pessoas estão fazendo esse trabalho, porque em algum nível elas estão recebendo. Elas vão se desenvolver de alguma maneira, tá? E a gente pode entender a espiritualidade como uma esfera da psique, como uma esfera da nossa mente. Mas, quando você entra e bota os 2 pés na senda, chega uma hora que é difícil de se manter ateu. Você pode dar outros nomes, você pode não chamar de Deus, porque as pessoas têm medo de falar Deus, porque elas ficam na cabeça que Deus é o Deus cristão. Não o cristão que a gente acredita, porque eu acredito no Deus cristão. Mas eu digo do Deus... Deixa eu melhorar minha fala, corrigir. Olha o ato falho aqui. No Deus católico, apostólico romano. E esse Deus, ele é um Deus que ele foi desvirtuado por uma visão político-ideológica. Então muitas pessoas ficam com aquela visão deturpada do que seria Deus e ficam com medo de dar nome aos bois. Eu acho muito raso alguém que está no caminho, no ocultismo, que consiga ficar ateu. Tá tudo bem. Quer fazer que nem o Jung? O Jung, quando escrevia para os acadêmicos, para os psicólogos, ele sempre falava sobre a visão psicológica. Agora, cá entre nós, eu duvido que Jung não acreditasse no mundo do invisível. Então, essas pessoas que são hermetistas, que dizem que não acreditam em Deus, eles primeiro normalmente estão falando só dos... Aí é a escola do novo pensamento, e é uma galera ligada normalmente ao Caibalion, tá? Porque a escola do novo pensamento fala muito sobre o poder mental. Então, são herdeiros da escola do novo pensamento, do Caibalion, e normalmente eles não estão ligados à tradição hermética clássica, tá? Bolacha Tech, tem como o ocultismo não ter fé ou ser ateu? Tem. Foi o que a gente estava discutindo agora, tá? Tem. Não faz muito sentido, o teto é mais baixo, mas você pode entender tudo isso como mecanismos psicológicos. Pode. No hermetismo, então, o demiurgo é os arcontes, não tem conotação negativa como no gnosticismo? Não, é diferente. Inclusive, muitas pessoas e muitos autores colocam... Essa pergunta aqui é braba, tá, gente? Ela está falando sobre gnosticismo primitivo cristão, tá? Que vai chegar no catarismo, nos cátaros, e se você quiser fazer um paralelo, seria com a figura do Ahriman
e Hormuz do zoroastrismo, tá? É diferente. Essa visão do demiurgo diabólico, ela é diferente. E sobre os arcontes, né, é diferente também. Aí eu sugiro a leitura do Piscis Sophia, difícil pra caramba, mas... E aí muitos autores tentam enquadrar o hermetismo como uma linha dentro do gnosticismo primitivo clássico. E não dá, tá? É diferente. As bases são diferentes. Aida, espero ter ajudado. É preciso ter muita fé para ser ateu? É preciso ter mais fé do que acreditar em Deus, porque assim, você tem que acreditar. Começa a inquirir um ateu. Chega um momento que ele começa a dar um testemunho de fé. O axioma é um testemunho de fé, tá bom? E aí vamos falar sobre a progressão evolutiva. Olha só, que legal. Deixa eu achar aqui a chave 10. Falando sobre a criação do mundo, agora essa chave aqui ela é muito dura, muito maravilhosa, que é a chave 10 do corpus hermético. Eu falo dela tem muitos anos já, meus irmãos. E ela vai falar sobre daimon, eu superior, evolução, metempsicose, tudo num texto só. Libelos 11, tá aqui, ó, achei. Livro 10, versículo, por assim dizer, 7. O nome do Libelos 10 chama-se A Chave de Hermes Trismegistus. E o versículo 7 é a chave da chave. Tá? Então, se você não conhece esse trecho, eu recomendo que você agora preste muita atenção, porque ele vai ajudar a entender basicamente todo o processo evolutivo ao qual estamos submetidos e que explica o que estamos buscando. Se você, por exemplo, estuda lá, quero despertar o santo anjo guardião, vou estudar telema, quero despertar meu eu superior, tá aqui, a chave literal para você entender de onde que vem isso. Vem um diálogo, o corpus hermético ele é escrito à moda de diálogos, tá? Então a gente tem diálogo Atate, Asclépios, enfim, Hermes vai conversando, vai instruindo, Nous instrui o profeta visionário, que seria Hermes. Então eles são escritos dessa maneira, tá? Que queres dizer por ser divinizado, ó Pai? As metáboles de todas as almas separadas. O que vem a ser agora separadas? Não ouviste nos discursos gerais, que foi feito anteriormente, que todas as almas são de uma única alma. A gente está falando da unicidade divina, da alma divina, a alma universal, que é citada dentro do platonismo. Tá? Que todas as almas são de uma única alma. E essas são arroladas em todo o mundo, como sendo retribuídas. Tá? Por isso, muitas são as metáboles dessas almas, tanto para a muito bem-aventurada coisa, como para a coisa contrária. Pois, deveras, as que são em forma de réptil se transformam em aquáticas. Inicia como réptil, se transforma em aquático. As que são aquáticas em viventes terrestres. Os seres que vivem na água se tornam seres terrestres. Os seres terrestres se transformam em seres voláteis, que voam. E as aéreas se transformam em homens. E as humanas têm o princípio da imortalidade, transformando-se em daimones. E esses daimones tem nada a ver com demônio, tá? São os daimons dentro da visão grega. Então, assim, entram no coro dos deuses. Porém, há dois coros dos deuses, tanto os dos errantes como os dos não errantes. Aí vai para o próximo versículo, que é o 8º. Essa
é a mais perfeita glória da alma. Porém, se a alma, tendo entrado nos homens, permanecer viciosa, nem provam da imortalidade, nem comungam do bem. Porém, apressada, retorna o caminho de volta para os répteis. Vai voltar para o começo da jornada. Não aprendeu, não entendeu para que está aqui? Volta. Reprovou. Volta. Aqui não tem esse negócio de dependência, aceleração, enfim, aqui reprova, tá? Se você não aprendeu, volta para o começo da fila, lá para o começo da história, para os répteis. E essa é uma condenação da alma viciosa. E a alma viciosa que não desperta o seu daimon, que não está nessa busca da elevação, tem um outro trecho do Corpus Hermético, ela desperta o daimon vingador. E aí, essa energia que deveria estar a serviço para a gente despertar o nosso mais alto nível de consciência se torna um castigo e começa a te dar peia para você aprender. E aí você vai entender por que tem aquela pessoa que está sempre aprendendo, tomando peia na cabeça. Ah, eu sempre me relaciono com pessoas horríveis. Eu não consigo crescer nesse sentido, porque você não aprendeu a lição. Toda vez que alguma coisa de ruim nos assola é porque a gente não aprendeu a lição. Então a gente fica repetindo ciclos. Tá bom? Prestem atenção nisso, porque isso é muito poderoso no caminho do ocultista. Porém, o vício da alma é a ignorância. Pois a alma que não conhece nenhum dos seres, nem a natureza deles, nem o bem quando fala é Deus, e tendo ficado cega, tropeça nas paixões corporais. E aí assiste a aula sobre iniciação, que a gente vai falar sobre pulsões, controle do sensual. Sensual não tem a ver com sexo, tem a ver com sentidos, enfim. E a alma infeliz, tendo desconhecida a si mesma, serve aos corpos estranhos e miseráveis, arrastando o corpo como uma carga, e não governando, mas sendo governada. Esse é o vício da alma. É forte, cara. Esse trecho do Corpus Hermético é muito forte. Então, depois ele continua falando sobre o processo de gnose, enfim. Mas aqui o que ele está falando? Ele está falando sobre o processo evolutivo. E aí tem a ver com a doutrina da encarnação, mas aqui tem uma visão mais ligada à mente e psicose, ou seja, a possibilidade dessa alma que habita em nós está passando por um processo evolutivo, desde o animal até chegar no humano, e o humano, isso aqui não está no seu processo evolutivo máximo. A gente tem muito para crescer, porque nós somos animais espirituais, esses seres duplos, tá? Isso é o ego, nosso pecado renascente. Digamos assim, aqueles que não buscam a evolução se tornam escravos do ego. Aquele que utiliza o ego como ferramenta de evolução torna ele uma ferramenta, tá? Então, o ego não é nem bom nem mal, ele só é uma parte essencial da nossa existência nesse plano com esse vestido que a gente utiliza, tá? Como que é a nossa relação com o ego é que vai determinar se a gente está na senda iniciática ou não. E aí, gente, o que vocês acharam disso aqui? O que vocês acharam? Coloca aí uma palminha, um acenar, um coração, qualquer coisa, só para eu saber se vocês sentem a força desse trecho do Corpus Hermético como eu sinto reverberando no coração. É muito forte. Repetindo, chave 10, versículos 7 e 8 do Corpus Hermético. Tá bom? Procurem aí qualquer edição, mesmo que não seja uma edição boa como a do professor Davi ou a da Polar, qualquer edição, chave 10, capítulo 10, versículo 7. Anota aí no cantinho, 7/10. E volta, aliás, 10/7, tá? Capítulo 10, versículo 7 do Corpus Hermético. É muito intenso, tá? Porque quando você lê isso, você está entendendo que
despertar o seu eu superior é parte do processo evolutivo que a sua alma tenha vivido desde o processo quando ela era uma molécula, estava espalhada, foi imbuída no primeiro ser vivo, e isso está sendo passado até chegar no que a gente está. Tá bom? E agora, para fechar a nossa aula, gente, já estamos com 1h10 de aula. Então, se alguém tiver perguntas, tá? Coloca, porque depois que terminar essa última etapa, aí se tiver alguma pergunta eu respondo e depois a gente encerra, tá bom? Os herdeiros de Hermes, eu botei aqui renascentistas, alquimistas, rosacruzes e maçons, tá? A gente começou falando nessa live sobre o que não é hermetismo, Caibalion, Tábua da Esmeralda, enfim. E quando é que o corpus hermético volta para o mundo? Principalmente para nós ocidentais, porque ele já circulava em vários pedaços, o Asclépio já estava circulando há muitos séculos, tá? Mas ele vai retornar quase nesse formato aqui, no ano de 1471, na tradução do Marcílio Fitino, na Academia Neoplatônica, sob o patronato do Medici, tá? O Cosimo de Medici, salvo engano. A tradução que o Fitino faz só tem 14 livros, não são os 18 que a gente tem acesso hoje, tá? E a partir daquele momento do renascimento, o que é o renascimento, gente? Renascimento é o momento que a gente está saindo daquele momento das trevas. O pau ainda estava quebrando, a igreja ainda queimava muita gente, a Inquisição estava tomando áreas de força ainda, né? A gente já tinha aí a Ordem dos Cavaleiros de Cristo tendo sido destruída ali no século XIII. Mas o Renascimento é o momento que a gente abre os olhos para o mundo clássico, para esse ensinamento antigo, tá? Muito desse conhecimento chega através dos árabes, mas a gente tem esses movimentos, né? E aí a gente tem a tradução do Marcílio Fitino, e esses textos, né, vão influenciar vários pensadores, vão influenciar Giordano Bruno, enfim, vários outros. E a partir daquele momento, com a Tábua da Esmeralda, a alquimia árabe começa a ser trazida para dentro do mundo ocidental. Você tem a Tábua Esmeraldina, que a gente falou, e você tem toda uma influência, né, desses pensamentos. E aí a gente começa a ter uma influência do corpus hermético, desses textos, sobre os movimentos esotéricos ocidentais. Então, principalmente sobre a alquimia, você vai ter uma influência muito grande, principalmente da Tábua Esmeraldina. Você vai ter uma tradição arábica, greco-arábica, né, que vai estar chegando nesses pensadores. A partir desses pensamentos, desses textos alquímicos, desses códices, você vai ter uma influência sobre o movimento e o iluminismo Rosa-Cruz. E o rosacrucianismo você vai pegar toda a lenda do Christian Rosa-Kreutz, é muito parecida com a lenda da Tábua da Esmeralda. Não dá para não fazer paralelo. E os maçons também começam a ter, ali no século XVIII, um pouco mais tardiamente, uma influência do hermetismo. Então, é nesse período que os termos hermético começam a ser trazidos da alquimia, que esses pensamentos... E tem uma questão, tanto os maçons quanto nos Rosacruzes, existe a história alegórica. Dentro da maçonaria, você tem diversas linhas e vários textos. Por exemplo, eu tenho ali o manuscrito Région, que é uma das linhas, né, que a gente tem. Os maçons, você tem algumas lendas que vão remontar a Pitágoras, outras vai ter um processo de egiptomania, que vai tentar remontar aos colégios romanos, outros à escola egípcia. E todos esses movimentos esotéricos, de alguma forma, eles acabam sendo influenciados
pelos textos da Academia Neoplatônica e, de alguma forma, a trechos do Corpus Hermético. Então você tem um sincretismo, e é ali que vai começar a ter uma cabala cristã, uma cabala hermética, e aí você começa a ter uma influência do hermetismo. Então todos esses movimentos esotéricos, eles de alguma forma são tocados por essa tradição. Mas a gente não pode fazer uma relação totalmente direta, mas talvez uma tradição indireta possa ser feita, tá? Então todos os movimentos esotéricos ocidentais, de alguma forma, a gente tem um dedinho do hermetismo tocando eles na base da formação, principalmente graças ao Marcílio Fitino e aos textos dos alquimistas árabes. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Os renascentistas, alquimistas, Rosa Cruz e maconha, acho que não era maconha que o Iago devia ser, os maçons, são fragmentos dos templários antigos? Vamos falar da seguinte maneira. Os templários, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, foi uma das escolas nas quais a tradição primordial foi estudada e mantida, tá? Então, quando eles vão, por exemplo, era muito comum dentro de igreja templária lá em Jerusalém, você ter muçulmano rezando. Existia, nos graus mais altos, a ideia da mística sufi islâmica e a mística deles, e a cabala judaica, tudo isso estava. E aí, a melhor forma da gente entender isso, Iago, é a gente compreendendo que a tradição primordial, esse conhecimento sagrado que vem atravessando as eras, desde o Antigo Egito, desde a Índia, enfim, da China, ela atravessa todos os locais. E existem diferentes manifestações de escolas de mistério. Eu não vou entrar nisso agora detalhadamente, porque isso seria o tema de uma live, tá? Mas basicamente as escolas de mistério, elas se manifestam de diferentes maneiras. E existem diferentes escolas de mistério que estão ligadas ao que a gente chama de grande fraternidade branca, tá? Que são esses grandes iniciados que têm conduzido aí os caminhos iniciáticos dos humanos. Hoje você tem escolas vivas que estão transmitindo esses mistérios, tá? Só que você tem que achar, não é fácil de achar. Aí ele corrigiu com as maçãs. Como posso estudar o ocultismo? Luiz, tem várias maneiras. Entra no canal do Telegram, lá tem muito material. E se você fizer sentido, me manda um direct agora. Escreve aí sessão 133 que eu te falo sobre a plataforma, que é a plataforma de estudos que eu estou conduzindo aqui. É um caminho, não é o único, tá? Mas é uma forma de você estudar de uma forma mais lúdica. É um estilo Netflix, então os conteúdos são para você sentar e assistir assim, literalmente como se fosse um Netflix, tá? Eu estou estudando Cabala. Cabala é muito interessante. Eu também estou estudando Cabala. Não é a Cabala judaica, apesar de já estou ali com o pezinho lá, mas é a Cabala esotérica da tradição ocultista, porque, por exemplo, a Cabala do Papus, essa Cabala que a gente estuda, ela é diferente da Cabala judaica, tá? Por que eu estou estudando? Primeiro para mim e porque eu quero muito colocar um curso disso dentro da sessão 33. Escolas de Mistério, a Grande Fraternidade Branca, já quero essa aula. É um bom tema, hein? É um bom tema para a gente poder fazer. Gente, se ninguém tiver nenhuma pergunta, como eu já tenho 1h20 de aula, eu vou encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, corre e coloca agora, tá? Mas eu espero que vocês tenham saído dessa aula com uma outra visão do que é o hermetismo clássico, tá? Existem conteúdos muito bons na internet e existem conteúdos muito ruins na internet sobre hermetismo clássico, sobre hermetismo, tá? 90% do que vocês vão encontrar na internet sobre hermetismo nada mais é do que os 7 princípios do Kybalion. E espero que com essa live aqui vocês tenham entendido que, cara, aquilo é sagrado, é maravilhoso, mas hermetismo é maior, tá? Hermetismo vai muito além de 7 princípios de Kybalion. Então, postar lei dos opostos, o universo é mental, cara, isso é muito pouco. E não é que o Kybalion é maravilhoso, mas saibam, e se vocês conhecem pessoas que têm interesse em hermetismo, mandem essa live para essas pessoas,
tá? É uma forma. Eu sei que o formato de live do Instagram, apesar de deixar gravado, não é o ideal. Por isso que todas essas aulas que estão sendo transmitidas aqui no Instagram, em determinado momento eu vou migrar, não com esse vídeo, mas com slides, com uma forma mais didática para a sessão 133, porque eu sei que é difícil estudar. Isso aqui é uma forma, gente. Toda quarta-feira, se você não tiver conseguindo estudar, pelo menos isso aqui é um momento para você fazer esse desenvolvimento do seu ser, tá bom? E mais uma vez, fica o convite. Gente, faça parte da sessão 133. É uma forma de você me apoiar a continuar conseguindo construir conteúdo para vocês. É aula toda semana, tirando os cursos completos que estão sendo subidos lá. Dá menos de R$9, dá menos de R$10 por semana, tá bom? Dá menos de R$10 por semana. A gente está falando de R$36 por mês, tá? Ou 360 à vista por um ano, tá bom? É um conteúdo, toda semana vai ter aula, é uma forma de você formar essa corrente de estudo sério e de me ajudar a manter essa criação de conteúdo, de estar trabalhando e de encontrar outras pessoas que têm o mesmo interesse, tá? A sessão 133 não é uma escola iniciática, não é uma ordem, não é sobre isso. É sobre um espaço com diferentes formatos de estudo. Então a gente tem um tipo de conteúdo que são os estudos dirigidos. Inclusive o próximo estudo dirigido é uma biografia do Hermes. Só que não o Hermes histórico, é o Hermes do Eduardo Churret, que escreveu Os Grandes Iniciados, que é belíssima a visão dele, mas é muito poética. Não é uma visão histórica, é uma visão poética de um místico que se entregou a esse processo. Então, o próximo estudo dirigido vai ser sobre Os Grandes Iniciados, Hermes Trismegisto, tá? Tem o Clube do Livro, a gente vai fazer análise de capa a capa. Nesse momento eu estou fazendo análise do Preparação e Trabalho do Iniciado, tá ficando lindo. Tem o Cine 133, que são análises de filmes. Enfim, então tem diversos formatos de conteúdo além dos cursos. Então quem quiser, só manda um direct aí, sessão 133, que eu vou te mandar todo o material sobre como que funciona a sessão 133 e é uma forma de você fazer parte dessa corrente séria, tá? Ainda não. Splash não tem ainda os encontros online e vou explicar por que ainda não tem, vai ter. Porque eu estou correndo para gerar os conteúdos, porque assim, além dos conteúdos semanais, tá? Além dos conteúdos semanais que toda segunda-feira tem conteúdo novo, eu estou querendo liberar vários cursos fechados. Então, por exemplo, o curso de Introdução ao Quarto Caminho é um curso que tem uma apostila para você fazer um processo prático baseado no trabalho do seu Gurdjieff de 8 semanas. Tem o curso de Ocultismo Prático inteiro, esse já está pronto lá. Tem o curso de Introdução ao Enneagrama das Personalidades. Tem o curso de História da Alquimia que eu estou gravando para colocar lá. Então, como é um volume muito grande de conteúdo que eu estou gerando, eu ainda não estou entregando encontros ao vivo, mas vai ter, tá? E aí, são duas coisas que vão ter no futuro. Os encontros ao vivo para tirar dúvidas e esse é mais breve. Provavelmente em junho eu já vou liberar. A gente vai ter um canal no WhatsApp ou no Telegram. Estou na dúvida ainda qual das duas plataformas eu vou usar, só para os alunos, tá? E aí é aberto para a gente trocar ideia, poder tirar dúvidas por lá. Isso vai ser o primeiro passo. Aí o segundo passo vão ser encontros ao vivo no Meet para os alunos, tá? Ou no Zoom, para a gente poder bater papo, tá bom? Então, por enquanto, ainda é o conteúdo todo gravado, assíncrono, tá? Mas aí fica o convite, tem área para tirar dúvidas lá e tem uma outra coisa. Me manda direct, que eu mando verdadeiros podcasts aqui, tá bom? Então, galera, eu espero que esse conteúdo tenha tocado vocês, porque para mim é um tema muito importante. O hermetismo é parte da minha vida, é um dos pilares da minha formação espiritual. Espero que quem tem interesse em saber da sessão 33 me procure para fazer parte dessa corrente. E quarta-feira que vem a gente se fala. Lá no canal do Instagram a gente vai escolher o tema da próxima live, tá bom? Fraterno abraço a todos, gente. Uma boa noite. Aproveito para apresentar a sessão 133. Aqui você vai encontrar conteúdos diversificados,
vários tipos de material, desde mitologia, história da religião, vai encontrar material prático também, análise de mitos, enfim, muito conteúdo para estudo. A gente vai ter o Clube do Livro também, onde a gente vai fazer análise de obras completas, né? Cada estudo é uma forma de aprofundamento, enfim, com uma comunidade que pode ajudar na pesquisa, né? Além disso, tem bastante material prático dentro da plataforma, práticas ritualísticas, cursos completos de diferentes temas, material para download, livros para leitura, enfim, tem muito conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai ajudar muito na jornada de qualquer pessoa que estiver em qualquer tradição. Um fraterno abraço e clique no link para saber mais.